121. Salmos de número 121. Nós vamos meditar nesses salmos belíssimo que nos ensina muito a respeito do verdadeiro e supremo protetor que é o nosso Deus. Mesmo assentados, está escrito assim nas Escrituras Sagradas: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Obrigado, presbítero Fábio, por orar por nós. Meus irmãos, antes de nós meditarmos nas Escrituras, eu estava lendo o artigo de um pastor chamado Thomas Tronco. Ele, no seu artigo, ele estava mencionando o verdadeiro protetor. Mas eu me detive sobre uma história que ele conta de um pescador que é pintado por esse quadro desse rapaz. O rapaz pinta o quadro da história desse pescador. E esse pescador, meus irmãos, ele estava solitário, numa noite noturna, numa noite de difícil manejo para deixar o barco num caminho certo. Mas ele remava, mas era muito difícil ele se localizar. De repente, esse viajante, esse marinheiro, diante do vento forte, do mar bravio, diante, meus irmãos, de toda a situação, numa embarcação frágil, sem estrutura, estava aí lá dentro, remando contra a maré e contra os ventos. Esse pintor, nesse quadro, pintava ali, ele justamente enfrentando uma escuridão terrível da noite. E ele, preocupado em não perder o rumo, diante de um momento difícil, ele olha para o céu e ele se orienta por uma estrela nos céus. A estrela que estava nos céus era a bússola da sua orientação. Então ele se orientava, remava se orientando pela estrela. Remava se orientando pela estrela. Essa era a pintura que esse rapaz fez de um marinheiro que lutava contra a maré, contra uma noite escura, sombria, um lugar, meus irmãos, terrível diante da noite. Mas nessa pintura estava escrita a seguinte frase embaixo: se eu perder de vista quem? A estrela, eu estou perdido. Essa era a frase que estava debaixo dessa pintura, da pintura desse pescador, desse marinheiro. Quando nós olhamos para os Salmos de número 121, nós vamos perceber que ele foi escrito por alguém que olhava fixo também para os montes. E ele colocava a sua esperança em alguém. Porém, essa esperança que ele colocava não estava numa estrela, a qual nós contamos agora a história desse pintor que pintou o quadro de um pescador, de um marinheiro. E esse salmista buscava também refúgio. Ele buscava uma esperança, visualizando a sua esperança em alguém. E é fato que a esperança que ele estava pondo no seu coração não estava, volto a dizer, em uma estrela. Mas essa esperança estava justamente
no Deus Criador. Observem que ele fala sobre um Deus Criador, que ele fala sobre um Senhor. É evidente que ele está vislumbrando uma ação de Deus no momento difícil talvez da sua vida. Interessante que esse salmista estava em peregrinação, ele estava numa jornada, ele estava caminhando para um propósito. Era bem certo que talvez ele caminhava para Jerusalém, e ele estava diante de montes, e a pergunta que ele faz é justamente: eu vou elevar os meus olhos para os montes? E parece que essa pergunta talvez seja de alguém que esteja em desespero. Será que a minha vida será socorrida por algo que vem dos montes? Será que a minha vida estará segura por aquilo que eu espero dos montes? E é evidente que havia um perigo no meio da estrada. Alguns historiadores contam nesse Salmos, que é um Salmos de romagem, que fala sobre a veracidade de que o povo de Israel andava para a sua peregrinação, para o seu destino. Alguns contam que nessa romagem, nessa saída, nessa andança deles, eles estavam em lugares perigosos. Não é à toa que ele diz: de onde vem o meu socorro? De onde justamente vai vir a minha segurança? De onde vai vir a resposta que eu procuro diante das adversidades? E é fato, meus irmãos, que sem motivo nenhum, talvez ele perguntasse, mas havia um motivo claro: a sua própria segurança. Havia um motivo porque ele perguntava, a preocupação, o medo talvez, que ele tinha em seu coração durante essa jornada. Mas eu quero destacar 3 coisas nesses salmos que podemos aprender hoje. A primeira coisa é que a fonte de esperança desse salmista é a capacidade do protetor. Verso de número 1 e número 2, o que nós lemos: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E tem uma resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Observem que a pergunta que ele faz é um pouco perturbadora. É a pergunta de alguém que está em dúvida. É a pergunta de alguém que se encontra necessitado de proteção, de uma pessoa que percebe que precisa de alguém mais forte, de alguém mais poderoso. Porque, meus irmãos, Israel, ele sempre andava com exércitos preparados, eram homens preparados para a guerra. Diante de uma estatística que eu li, que um dos maiores exércitos que está preparado para a guerra são os exércitos israelitas, porque praticamente Israel nasce em guerra, são acostumados na peleja. Mas mesmo tendo a habilidade de guerrear, tendo a habilidade de proteger pessoas, ele percebeu que havia necessidade de ter um protetor maior do que aquilo que ele diz ser habilidoso em fazer. Ele precisava de alguém muito mais forte, muito mais poderoso, alguém que de fato conhecesse todas as estratégias. E é por isso que ele faz essa pergunta, volto a dizer, que parece ser perturbadora, mas ele diz que ele eleva os seus olhos para os montes. É uma pergunta: de onde me vem o socorro? É evidente que a função desses montes, nessa frase, podemos dizer que é um pouco enigmática. Mas por quê? Porque aqui o salmista justamente está procurando uma resposta de salvação. Será que o socorro vem dos montes? Será que vem da rocha? Será que vem da terra? Será que vem da estratégia de me pôr nos montes e ter uma visão melhor dos meus inimigos? Não. Ele começou a perceber que a sua salvação, a sua proteção estava além de qualquer estratégia ou elemento de terra para proteção. Porque antigamente alguns usavam as montanhas como estratégia de proteção. Exemplo claro isso é Jericó. Quando nós lemos em Josué capítulo de número 6, quando o Israel estava para dominar Jericó, não pensemos, meus irmãos, que Jericó estava em terra plana. Jericó era rodeado por montes.
o qual dificultava o acesso dos inimigos para Jericó, em Jericó. Então, as cidades muitas vezes eram fortalecidas em lugares estratégicos. Mas será que, mesmo que cidades estivessem em lugares estratégicos, seria de fato segurança para as pessoas? Será que, volto a dizer e ser enfático, que o grande exército de Israel, preparado, acostumado em guerra, poderia dizer: podem vir que eu garanto? Não. Ele está dizendo que a garantia de proteção, a garantia de salvação, a garantia de paz não vinha dos montes, nem das estratégias dos montes, e nem muito menos se fazia com as próprias forças ou habilidades adquiridas, mas a resposta certa vem além montes, está acima de todas as coisas, e essa resposta, salvação e proteção, vem unicamente do nosso Deus e poderoso Deus. Então ele faz essa pergunta, mas podemos dizer que a resposta seja imediata, e ela foi imediata. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele poderia associar Deus nisso aí, com certeza, o Deus como protetor, que traz os feitos, que nos guarda de todo mal, que nos livra quando nós não percebemos o perigo. Deus, meus irmãos, Ele passa diante de nós, como está escrito nas Escrituras, sem nós percebermos, e Ele retorna a passar por diante de nós, sem ao menos sentirmos. O nosso Deus protetor, por mais que a gente não sinta Ele perto, por mais que a gente não perceba Ele de perto, Ele está nos protegendo 24 horas, é o protetor da família, é o protetor do cidadão, é o protetor dos policiais, é o protetor dos profissionais de saúde, é o protetor de todos aqueles que creem que só nele há salvação e verdadeira proteção. A segunda fonte, a primeira fonte de esperança, está na capacidade do protetor. O salmista confia na capacidade desse protetor. Ele não confia nas suas habilidades, não confia no seu discernimento, ele não confia, meus irmãos, na percepção de ter pessoas se aproximando. Ele confia que a proteção vem do Senhor, que o seu socorro verdadeiro vem de Deus. E aonde que nós entendemos que a segunda fonte de esperança desse salmista está na constância deste protetor? Observe, nos versos 3 e 4, ele diz que Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. No verso de número 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nesse ponto que ele coloca a esperança na constância do protetor, e por se tratar, meus irmãos, de uma viagem longa e cansativa, porque diferente dos dias de hoje, que nós temos veículos para diminuir o nosso tempo de chegada, e aqueles que não têm medo de avião, preferem ir de avião. Eu já tive várias oportunidades, meus irmãos, já fiz viagem daqui para o Rio, voltando, São Paulo, de carro. E pensa numa viagem boa. E para quem não quer gastar tempo, vá de avião, que também é boa. Eu estou ouvindo misericórdia aqui, foi? Ouviu misericórdia aqui? Assim, rapaz, de carro é bom demais. Eu me lembro, meus irmãos, que um dia, quando eu era jovem, eu fiz uma viagem de Fusca. Para quem já andou de Fusca, sabe o que eu vou dizer. Eu fiz uma viagem de um Fusca de um amigo meu chamado Anderson. Ele tinha um Fusca azul, de 1.300 cilindradas. Meus irmãos, maravilhoso Fusquinha, barulhento que só. Viajamos de São Paulo, viajamos do Rio de Janeiro, e fomos, meus irmãos, para Brasília, de Fusca. Cheguei quadrado, mas cheguei inteiro.
Meus irmãos, para quem já andou de Fusca, viajar de Fusca não é brinquedo não. Mas pensa no carrinho bom. Se quebra a embreagem, você coloca um pedaço ali de pau ali atrás, ali, já vai na primeira e vai sossegado. Quantas vezes, meus irmãos, nós, durante o caminho, nós amarrávamos a corda no acelerador, porque o cabo do acelerador rompia, a gente colocava uma cordinha. Pensa na facilidade mecânica, era o Fusquinha. Agora tem o New Beetle, né? Agora é coisa chique. Mas antigamente eles não tinham essa facilidade. Para alguns que acreditavam em outros deuses, eles acreditavam que a proteção dos seus deuses era geográfico. Alguns acreditavam, não Israel, é claro, mas alguns que acreditavam em deuses como o deus Baal, o deus Moloque e outros deuses. Alguns deles se preveniam em determinada distância, porque eles acreditavam que a proteção do seu Deus era local, e não amplo. E talvez alguns temiam viajar em viagens longas, cansativas, porque eles acreditavam que chegando a tal ponto o seu Deus não poderia protegê-lo, diferente daquele que nós cremos. Ele não é apenas um protetor geográfico local. Por onde quer que andemos, aonde quer que cheguemos, aonde quer que possamos ir, o nosso Deus continua sendo o mesmo poderoso, o mesmo Senhor, Salvador, protetor, o mesmo guia, do mesmo que saímos de Campina Grande ou para qualquer outro lugar. Mas eram viagens cansativas, arriscadas. E nós vamos perceber que alguns salmos de peregrinação continha nesses salmos, meus irmãos, cânticos de proteção. Tendo tomado cuidado de que talvez alguns pensavam, será que Deus irá conosco? Mas a gente percebe que Deus continua com ele. No verso 3, na parte A, fala que Ele não deixa que os teus pés tropecem. E a partir deste momento o salmista está se dirigindo a alguém usando pronomes de segunda pessoa no singular. Então o que nós podemos entender ao lermos 121, verso 3, parte A, que deste modo ele está entendendo que esse Deus, que não se detém numa geografia local, num lugar específico, mas é um Deus de toda a geografia da terra, Ele não permite que nessa caminhada os nossos pés se cansem de andar. Amém. Tem momentos que a gente vai para o trabalho e acorda cansado. E principalmente aqueles, meus irmãos, que durante anos e anos vêm trabalhando e se sentem cansados, sentem os seus pés cansados, sua vida fadigada. Alguns estão numa linha tênua de sair do estresse para a estafa. Alguns vão trabalhar porque precisam trabalhar, porque precisam no final do mês ter em mãos o sustento do seu pão. Precisam ter o ganho para pagar as contas. E o salmista está dizendo que esse Deus, que é o socorro dele, vai com ele, e não permite que a gente canse no meio dessa caminhada. Ele não nos deixará que os nossos pés vacilem, que os nossos pés tropecem. Ele está pedindo que o Senhor o proteja, mas esse Senhor o protege de todo mal. O Senhor é a sentinela dele, e quando Deus é sentinela das nossas vidas, Ele nos dá força para levantar todos os dias e batalhar guerras que parecem ser impossíveis de ser vencidas. Ele é o sentinela, Ele é a proteção do caminho, Ele é o guia da estrada, é Ele quem conduz a força que precisamos para continuar a jornada. E é por isso que Ele diz que Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, tropecem, se cansem, que os nossos pés fiquem fracos, ou seja, o nosso desejo de ir, de trabalhar, de sair, de poder, meus irmãos, justamente ter um exercício. Ele não permitirá que venhamos tropeçar, que venhamos cair,
ficar desanimados, e mesmo que o desânimo chega, é Ele quem injeta força em nós. Não é à toa que na parte B do versículo 3, que diz que Ele não cochila. Esse Senhor, Ele não tem um cochilo. De vez em quando, meus irmãos, a gente dorme, até no culto. Até no culto, de vez em quando, a gente cochila. Certo dia, eu quase vi o irmão quase caindo aqui eu acho que não foi eu que vi, não, viu? Pareceu em rede nacional. O irmão dando cochilozinho. Ainda bem que não foi para frente, porque se fosse para frente, ele está caindo no poder de Deus agora. Mas tem hora que a gente cochila. Porque muitas vezes o cochilo é o sintoma de uma noite mal dormida. O cochilo às vezes é uma noite de sono que não foi muito bem aproveitada pelo sono. As preocupações noturnas não nos permitem dormir como deveria. Às vezes o barulho é como alguém que está de guarda. Ele dá aquele cochilo, mas na verdade no cochilo que qualquer barulho ele acorda assustado. Mas esse Deus que nos guarda, Ele não dorme, Ele não sabe o que é cochilar, Ele não sabe nem o que é piscar olhos, porque Ele diz que esse Senhor, esse Deus poderoso que é o nosso protetor, além de não deixar que a gente vacile, tropece, Ele não cochila, porque Ele que é o nosso guarda chamado Deus, Ele nunca sabe o que é dormir, e por não saber o que é dormir, a nossa vida continua segura em suas mãos, aleluia! Apesar dos temores, apesar dos problemas, apesar de tantas coisas que nós enfrentamos, Ele continua sendo o nosso protetor. Terceira fonte que nós podemos aprender nesses salmos, já partindo para o término dessa mensagem, está inserida no verso 5 até o verso 7, que a terceira fonte de esperança dos salmistas é o cuidado do protetor. Verso de número 5, você está com a Bíblia aberta? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Podemos perceber que outro temor seria: será que Deus me protege em tudo, com real cuidado, ou apenas me trará um cuidado parcial? A resposta que podemos ter é tranquilizante. Tranquiliza o nosso coração, tranquiliza o coração desses viajantes, tranquiliza o coração daqueles que trabalham nas ruas, tranquiliza o coração daqueles que estão dentro de casa, tranquiliza a nossa alma. E mesmo sendo uma resposta simples, ela não é tão simples assim como a gente pensa, pois ela está trazendo a memória de quem Deus representa para nós. O Senhor é quem te guarda. E quando Ele fala sobre cuidados aqui, sobre esse cuidado de Ele ser justamente a nossa sombra, a nossa mão direita, e esse é um fator de convicção. Ele é a sombra que nos guarda, é a sombra que alivia a nossa alma, porque quando alguém está num sol causticante, nós procuramos um lugar de sombra, para que haja refrigério, para que haja o descanso. Não é à toa também que quando Davi, escrevendo os seus Salmos 23, quando ele diz, olha, Ele refrigera a minha alma, verso de número 4. O sentido aqui de refrigerar a alma, o que acontecia? As ovelhas muitas vezes, por estarem cheios de lã, procuravam um lugar chamado côncavo, ou uma depressão. Porque os irmãos sabem que se uma ovelha dormir de patas para o alto, ela morre asfixiada.
perde-se o oxigênio e morre. Então muitas vezes o pastor precisava colocar ela de lado. E muitas vezes, por a lã ser grande, ou seja, cheia, e era muito incômodo ela às vezes deitar até mesmo de lado, porque ficava assim, meio desajustado. É como você colocar um travesseiro de lado e dormir assim, com a coluna toda torta. E eles procuravam, essas ovelhas procuravam buracos, e se deitavam ali. Mas muitas vezes esses buracos asfixiavam as ovelhas, porque as ovelhas, ao se mexerem, ficavam de patas para cima, e dentro deste buraco ficava ainda mais difícil de voltar novamente a ficar de pé. É aonde que o salmista diz que o Senhor refrigera a nossa alma. Ele tira a ovelha do buraco e volta a fazer que a ovelha respire. E quantas vezes estamos assim, parecendo que estamos dentro do buraco, dentro de uma caverna, e estamos prontos a morrer, a parar de respirar, a não ter mais saúde mental para resolver as coisas. Aí onde olhamos para o Deus Todo-Poderoso, e Ele nos coloca de pé novamente, e a gente volta a respirar. Refrigera a minha alma. E é isso que ele está trazendo, esse sentido também. Que essa sombra, essa guarda da sombra, é como se cobrisse a sua vida. Ele por algum momento esquecesse o que estava acontecendo, porque ele está debaixo da sombra de Deus. Parece que ele esquece por alguns momentos dos problemas vividos, das angústias sentidas, dos momentos, meus amados, de angústia profunda, agonia profunda. Aí esse protetor, que não apenas nos protege em um espaço geográfico local, mas aonde quer que andemos, Ele está conosco. É aquele que não dorme de noite, não cochila, porque Ele é o verdadeiro guarda de Israel. Esse mesmo Deus é aquele que nos dá sombra para descansarmos num dia causticante, num dia difícil, um dia angustiante. É Ele que nos dá o repouso da alma. Então Ele é a nossa sombra de repouso. Quando tudo está mal, eu repouso debaixo das suas sombras. O Senhor é a tua sombra. O Senhor é a tua mão direita. Para muitos orientais, a mão direita é a mão da segurança. A mão direita é a mão da guerra. A mão direita é a mão da estabilidade. Os judeus também criam que, ao se referir à mão direita, era aquela mão que de fato ninguém poderia tirá-la, como diz Isaías. Quem é que pode contra a mão de Deus? Quem é que pode abaixá-la? Porque a referência da mão direita é a mão justamente daquele que sustenta, daquele que não deixa a peteca cair, daquele que quando segura, ninguém pode abri-la. É a mão daquele que quando ele suporta, suporta mesmo. Tem até um corinho que fala: segura nas mãos de Deus e vai. Não é Deus que segura na nossa mão apenas, devemos também segurar nas mãos dele, porque a mão dele é segura. Então o salmista está dizendo que além da sombra de descanso, da sombra do consolo, da sombra do refrigério, da sombra da calmaria, da sombra da desaceleração, porque muitas vezes estamos acelerados demais, Ele é a nossa sombra. E além de ser a nossa sombra, Ele é a tua direita, é aquele que está ao seu lado, é aquele que está sustentando a sua direita, é aquele que não se move para nenhum lugar, Ele está ao seu lado. Verso de número 6. E o cuidado que ele está dizendo aqui é o cuidado em todos os momentos do dia e em todos os sentidos. O sol não dará danos a você, não te molestará, e nem muito menos também à noite. A insolação do dia, as queimaduras que eles tinham durante o percurso dessa romagem, trazia, meus irmãos, muitas vezes, sabe, a falta de ânimo. Quando ele diz que o sol não vai te molestar,
Ele está falando justamente sobre isso, que não haverá cansaço, o sol não te dará cansaço diário, a lua não lhe dará preocupações de dormida. Esse Senhor que é protetor, Ele nos protegerá de todo desânimo durante o dia, de todas as lutas diárias durante o dia. Mas quando chegar a noite também, no momento do meu descanso, essas perturbações não me tirarão sono, me farão descansar no Senhor. Quantos amados irmãos que infelizmente precisam de remédios, no sentido de depender deles, mas graças a Deus que temos medicações para fazer muitas pessoas descansar, apesar que o ideal é dormirmos sem precisar de remédio, apesar que o ideal seria para nós podermos descansar sem a necessidade de terapias, o ideal seria a noite dormida, sem a preocupação de justamente resolver problemas durante a madrugada. Mas esse Deus que é o nosso protetor, que é o protetor diário, Ele não permitirá que a nossa noite de sono seja perturbada pelos dias de agonia que vivemos. Eu não sei quem me perguntou, não sei se foi hoje, foi ontem, eu não sei se foi o comandante Sueli, eu acho que foi com você, né? Foi de manhã. Ele perguntou: pastor, e aí? A gente falando sobre, às vezes, sobre sono. Eu falei assim: meu irmão, eu aprendi a dormir em paz. De vez em quando, meus irmãos, há muitos anos atrás, eu não conseguia dormir direito, às vezes as preocupações vinham. Mas quando eu comecei a olhar de fato para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, e entender que existem coisas que eu não tenho como fazer a não ser Deus, eu aprendi a dormir e a descansar nele. Literalmente. Porque uma noite mal dormida, meus irmãos, no outro dia, gera o quê? Mau humor. Tem gente que acorda, meus irmãos, que parece o capeta. Parece o capeta. Literalmente falando. Hã? Cabelo arrepiado. Rapaz, eu que já não acordo, cabelo arrepiado já tem anos. Acordo com mau humor. E já acorda mal. Porque a noite não foi boa. Meus irmãos, vocês não sabem o poder de quando de fato confiamos em Deus. Há um poder tremendo na confiança em Deus. Eu até falei com ele que de vez em quando eu estou como europeu, que pensa o seguinte: se eu não posso resolver hoje, deixarei para amanhã, porque talvez amanhã não precise que eu faça. Sabe, muitas vezes a gente dorme mal, porque nós achamos que somos nós que vamos resolver determinadas coisas. Muitas vezes nós não conseguimos dormir, claro que temos a responsabilidade de resolver problemas, situações, mas nós temos que entender, meus amados, que existem situações que estão além das nossas capacidades. Precisamos aprender a confiar em Deus. E confiança no Senhor é tudo, porque noites mais mal dormidas geram doenças psicossomáticas também. Tem muita gente que nunca sabia o que era ansiedade, está descobrindo o que é ansiedade agora. Dorme mal, acordam mal, mal-humorados. Não entendem que Deus está no controle, que o protetor está com ele. Que existem situações que você não poderá resolver, porque você não tem capacidade para resolvê-lo, a não ser que você dobre os seus joelhos e fale com aquele que resolve. Mas insistimos em achar que somos nós que vamos resolver. Meus irmãos, se você não pode resolver, aprenda a descansar no Senhor, que pode todas as coisas. E é isso que o salmista está tratando, que essa confiança no socorro vai fazer que durante o dia, o percurso do dia, o sol, as lutas, os problemas, não vamos tirar a paz. Mesmo que precisamos resolver algumas coisas, vamos chegar de noite,
Vamos dormir em paz, como diz o Salmos 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele está entendendo da forma mais clara que o Senhor é quem guarda, e não apenas das lutas diárias. Verso de número 7, o Senhor te guarda de todo o mal, Ele guarda a tua alma. A última fonte é a fonte que o salmista traz, é a companhia deste protetor. Deus não apenas nos protege, como está conosco. Ele não apenas age de fora, como eu já expliquei aqui para os irmãos, que Deus é tão poderoso, que Ele enxerga todo o universo, toda a humanidade do lado de fora. É como eu usei ultimamente a chave do carro, mas eu vou usar novamente o copo d'água. Deus olha assim tudo, universos, galáxias, estrelas, seres vivos, anjos, querubins, arcanjos, céus, galáxias, Ele enxerga de fora. É como tudo estivesse nesse copo, e Ele enxergando assim de fora, olhando para tudo, vendo tudo, percebendo tudo. Mas esse Deus que olha tudo de fora, é o mesmo que permanece dentro de nós, está conosco todos os dias. Esse protetor não apenas lança sobre nós a proteção, como está em nossa companhia diariamente. Ele está conosco todo momento. Lembra que eu disse inicialmente? Muitas vezes Deus passa diante de nós e nós não vemos. Ele retorna a passar diante de nós e nós não percebemos. Na era dos carros, de trens, aviões, fácil, muito fácil viajar, muito fácil chegar ao destino. As preocupações na caminhada podem diminuir, podem, mas nós temos que entender que diariamente Satanás tenta nos espreitar e levanta uns camaradas, uns cão, para infernizar a vida de crente. E aqui eu quero falar especificamente aos policiais. Eu sei que tem horas que vocês pegam uns camaradas que é só o cão purinho. A gente percebe na abordagem que não tem nada de homem ali, é cão purinho. Hã? É impurinho, né? Meus amados, não esqueçam que Deus não apenas lança a sua proteção, mas como está com vocês diariamente. Nas madrugadas, nas tocaias, nas abordagens. Ele é a companhia que precisamos. Ele é quem guarda de todo mal. Ele é quem guarda a nossa saída. Para eles, quando iam ir para o templo adorar o Senhor em Jerusalém, quando alguns moravam muito longe do templo de Jerusalém, eles faziam romagens, percursos de dias para chegar no templo. E eles acreditavam que o Senhor Deus não apenas o guardaria quando eles saíam do lugar para adorar ao Senhor em Jerusalém, como também sairiam de Jerusalém e o retorno da sua casa. Por isso que ele diz, o verso 8, que o Senhor, Ele guarda a tua saída. Quando vocês forem viajar, Ele guardará a nossa saída. E quando nós pensarmos em voltar para casa, Ele continuará nos guardando na entrada. Aleluia! Ele é a companhia diária. Hoje, meus amados, por mais atrocidades que nós ouvimos, não podemos esquecer que há um Deus, que é o nosso protetor, que é o nosso ajudador, que é o nosso guarda fiel, é aquele que é o nosso protetor constante, é o capacitador da proteção, é o protetor que está em constância conosco, é o protetor, meus amados, que cuida de nós, e é o protetor que não nos larga. Sai daqui em nome de Jesus Cristo crendo que é Deus quem te protege. As habilidades são necessárias, companhias são necessárias, mas não existe melhor pessoa para nos proteger a não ser o Deus Todo-Poderoso.
Você pode crer nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui na frente para que possamos orar por vocês. Todos os policiais, agentes, por gentileza, policiais, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. Chegam para cá, por gentileza. Não precisa ter vergonha não, pode chegar. Todos os policiais, venham para cá, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Quero interceder pela vida de vocês.